mesma porção de bênção, Pai, em nome de Jesus, porque nós entendemos, papai, que o Senhor é o que tem provido todos os dias em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha consagrar, nós consagramos ao Senhor essa semeadura, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Levanta a sua mão, tem aqui, tem ali, fica com a sua mão levantada, que o diácono vai te entregar um marca-página com QR Code. Se você puder, depois você faz um escaneamento ali, que nós queremos te agradecer pela visita. Sejam bem-vindos, vocês estão na casa do Pai. Igreja, vamos aplaudir Jesus pelos nossos visitantes, amém? Último recado, combo, pastel mais suco natural, R$18,50 na saída ali, ó, você pode degustar aí de um pastel frito na hora, tem de frango com catupiry e carne com queijo, e também tem brownie de Nutella e chocolate. Abençoe aí a cantina, em nome de Jesus. Quem quer ouvir da palavra do Senhor? Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu tenho uma incumbência nessa noite de falar algo. Nós vivemos aí num tempo onde tudo acontece muito rápido, não é verdade? Tudo muito rápido, tudo muito intenso, tudo muito passageiro. A gente vive correndo atrás da próxima resposta, correndo atrás de milagre, correndo atrás de uma solução. E no meio dessa correria, você sabe o que acontece? Alguém arrisca dizer? Essa correria, ela nos leva para um tempo onde nós nos preocupamos e muitas vezes nós esquecemos, no meio dessa correria, a gente já esquece o que Deus já fez na nossa vida. Eu quero trabalhar com a ajuda do Espírito Santo sobre um tema. Você se lembra? Pergunta para quem está do teu lado. Você se lembra? Aí fala do quê? Do que Deus já fez por você. Essa corrida desenfreada, e eu vou falar para vocês que eu quero ser bem fiel àquilo que o Senhor ministrou no meu coração, porque a gente vive correndo, e a gente esquece o que Deus já fez. Talvez a gente está passando algum desafio, mas a gente esquece já do livramento que Ele nos deu, a gente esquece da paz que Ele nos deu no meio da tempestade, a gente esquece. E quando eu fui incumbido disso, eu tive que vir aqui na igreja de manhã, e eu pedindo ao Senhor, orei de manhã, o Senhor me mostra o que o Senhor deseja que eu fale para a igreja, que o Senhor fale através de mim para a igreja. E engraçado que Deus é maravilhoso, porque eu estava fazendo as coisas aqui, fui ali no mercado, já indo embora para casa, no caminho, Ele falou assim: você se lembra? Eu parei ali em frente à igreja. Lembro, Jesus, lembro. Você se lembra? Um dia, aquele dia que Ele te abraçou, quando ninguém mais queria te abraçar, quando você precisava que alguém entendesse você, ninguém te entendia, mas Ele te abraçou. Você se lembra da noite em que você chorou, achando que não ia suportar, mas Ele te sustentou? Você lembra disso? Você se lembra daquela resposta impossível? Você fala: não vai acontecer, está difícil para chegar. E quando chegou, você estava quase desistindo. Você lembra disso? O que tem que nos mover por esses dias é a gente ter a nossa memória reativada naquilo que Ele já fez, sem se preocupar, porque Ele vai fazer.
A gente tem que andar, porque às vezes o que a gente passa, a dificuldade, o desafio, e eu digo para você que os maiores desafios que nós enfrentamos hoje é na nossa mente, é interior, são brigas que nós vivemos diariamente. Se a gente não tiver fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz, a gente acaba cedendo a vozes, aquilo que é falado para nós, que nós não vamos conseguir nada. Talvez entre nós alguém esteja cansado hoje, sem fé e sem esperança, mas tem um segredo poderoso na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Lamentações capítulo 3 versículo 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha, esse contexto ele é muito interessante, porque Jeremias, quando escreveu Lamentações, ele estava rodeado por dor, ruínas e lamento. Mas ele escolheu lembrar, ele decidiu reacender a fé através da lembrança, da memória. Foi um período sombrio, onde o povo de Israel ele estava totalmente avesso, pecando. E ele, como profeta, ele sentia isso no espírito, na alma, essa dor, porque ele sabia dos projetos, dos planos, da vontade de Deus. E ele, conhecido como profeta chorão, né? Ele decidiu reacender essa fé através dessa memória. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída, o povo estava cativo, a dor e a desesperança eram profundas, mas no meio da dor, o profeta tomou essa decisão: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí, ele está dizendo para mim e para você: eu não vou alimentar o meu coração com tragédia não, vou lembrar do que Deus já fez, porque eu começo a buscar a esperança no que Ele já realizou na minha vida. E quando você começa a lembrar, o Espírito Santo ele começa a de uma certa forma nos mostrar não só o que Ele já fez, mas o que você fazia. Você lembra do primeiro amor com Jesus? Você lembra da reverência que a gente tinha na presença? Você lembra o que Ele fez agora no início? Isso vai ficar, e a gente tem que sair daqui pensando: você lembra? Quando tudo era contra, você se mantinha firme, dizendo: o meu Deus, o meu Redentor, como Jó dizia, vive. E nisso eu posso crer. Você lembra que esse texto, uma decisão de Jeremias de não alimentar o coração dele com a tristeza daquele contexto, com a tristeza daquela história, ele disse: eu vou procurar a esperança naquele que já realizou coisas, eu já sei disso. E é isso que Deus quer fazer contigo e comigo hoje. Ele quer te lembrar. Ele quer que você lembre do que Ele já fez, do que Ele já falou a teu respeito, e do que Ele já começou a fazer e vai terminar. Eu preciso ficar mexido com isso, eu preciso ficar quebrantado com isso, porque Ele é a única esperança. Não existe outro caminho, não existe outra saída a não ser Jesus. E eu começo a ver que Ele começou a boa obra e Ele vai terminar sobre a minha e a sua vida. Por mais que contextos fiquem contrários, Ele vai fazer isso porque Ele já terminou, Ele já estabeleceu. E aí eu começo a entender que eu preciso trazer à memória quando eu passei falta na minha casa e Ele veio com provisão. Eu preciso trazer à memória que quando eu estava acamado,
Ele me curou. Eu preciso trazer à memória tantas coisas que os conflitos, os desafios, as distrações roubam da gente. E lembrança é alimento para o meu espírito, para que eu não esqueça da onde Ele me tirou, da onde Ele me tirou e determinou sobre a minha vida. Eu tenho que lembrar, porque quem se lembra do que Deus já fez não tem medo do que ainda vem. Você lembra? Você está entendendo o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite? A nossa fé, ela tem que ser alimentada também por isso. As lembranças do que Ele já fez. E a maior coisa que Ele já fez foi morrer por mim e por você. Porque a partir do momento que Ele fez isso, Ele estabeleceu um caminho, Ele estabeleceu uma rota, um destino para que eu chegue na casa celestial. Nós cheguemos à morada celestial. E aí eu começo a entender que se Ele determinou algo na minha vida, se Ele disse para mim, através da palavra dEle, que desde o ventre da minha mãe Ele me conhece, que nenhum osso meu ficou escondido dEle, nada, desde aquele momento da concepção ali, Ele já colocou os olhos sobre mim, sobre você. Ele continua da mesma forma, porque Ele é um Deus que fez, que faz e continuará fazendo. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Hoje Ele nos trouxe aqui para que a gente entendesse que eu preciso lembrar. Você lembra dos livramentos? Às vezes você não percebe nos detalhes do que Deus te livrou, porque talvez a gente pudesse estar distraído, mas Ele te deu livramento. E nós vivemos nesses dias em que muitos estão perdendo a fé, seja por causa da dor, da espera, da falta de respostas, mas o salmista também nos dá um segredo poderoso: lembrar. Salmo 77, do versículo 11 ao 12, ele diz assim: recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Você se lembra de quando Deus te respondeu pela primeira vez? Você se lembra daquela porta que Ele abriu? Você se lembra da paz que te deu no meio daquela tempestade, mas você estava ali? O salmista, quando enfrentou essas angústias, ele decidiu lembrar das maravilhas que Deus já havia feito. Porque a fé se fortalece quando nós lembramos do que Deus já fez. Porque se a gente não trazer à memória o que Deus já fez, a gente não consegue estabelecer um entendimento do poder de Deus, porque a gente fica na dúvida. A gente fica em meio àquele pensamento dividido, será? Mas não, Ele já fez. E eu quero dizer para você, se Ele ainda não fez, que eu acho difícil, é porque você ainda não percebeu. Ele nos trouxe hoje aqui para a gente lembrar. Lembra quando você pensou em desistir? E quando eu falo de desistir, eu falo desistir mesmo. A memória, gente, é um combustível para que a gente saiba do agir de Deus no passado, e ela traz essa lembrança para que a gente possa se fortalecer hoje. Talvez nem para você, mas para que você seja testemunho e seja ferramenta do Senhor. Eu já passei necessidade, até a hora que Deus decidiu não deixar mais.
Mas por que ele fez isso? Para que eu entendesse que a mão poderosa dele nunca me abandonou. Então hoje, quando eu vejo, eu sou uma ferramenta para dizer: calma, isso vai passar. Eu falo com propriedade de causa, de conhecimento, de vivência, porque eu vivi isso. Eu vivi desemprego. Trazer a memória é não esquecer de que existe um Deus que ainda cuida de você. Olha essa luta, essa correria desenfreada de conquista, de ganhar as coisas, mas esquecendo de que Ele é que é o provedor de tudo. Por isso que o salmista falou que vai falar dos feitos dele. Por quê? Porque ele sabe que nós temos a facilidade de esquecer das coisas, do que Deus fez. E a Bíblia constantemente nos chama a lembrar. Lembrar, gente, é resistir ao esquecimento espiritual. Lembrar o que Deus já fez, lembrar que você tem uma promessa, lembrar que Deus não desiste de você, mesmo quando você estiver no abismo, Deus não desiste de você. E por que então eu preciso fazer? Eu preciso lembrar, mesmo nesse desafio que eu estou passando, ou você está passando, eu não sei como você está passando, mas Ele sabe. Ele nos reuniu nessa noite para dizer: lembra que eu sou o teu Deus, que te escolhi, que te elegi como filho, que te separei como filha. Lembra, sou eu, o grande eu sou, que cuida de você. Lembra quando você estava na escuridão, no lamaçal, como todos te negavam, e um dia você olhou para o lado, ali estava eu, com a mão estendida para você. Por que as pessoas têm facilidade? Eu digo para você, porque nós procuramos às vezes Deus de uma maneira errada, como um provedor errado. Nós temos relatos de outros ministérios, sem tocar nome, de pessoas que nos procuravam, que precisam de Jesus, entregava a vida para Jesus, Jesus prosperava e sumiu. Esses dias de convocação para se lembrar é para permanecer, independente da situação. Se você está bem, se você está passando um desafio, é permanecer, porque Ele não vai desistir de você. E às vezes nós entramos em situações porque nós esquecemos, nós não lembramos que Ele tem uma promessa. Essa tendência de esquecer. Por isso que Ele ordenou ao povo de Israel também, para sempre estar contando os seus feitos de geração em geração. Sabe por quê? Porque a gente corre um risco de que as gerações futuras, que essa próxima, elas não conheçam como deveriam conhecer o Senhor. Contar, e eu conto para os meus filhos, conto para minha neta, conto para meus amigos, que Deus já fez, para ser combustível para outras pessoas. Nós somos de Cristo, nós somos os elegidos do Senhor, então nós somos instrumentos para declarar, para dizer os feitos de geração em geração. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, tenham cuidado para não se esquecerem do Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O povo de Israel, perceba, viu o mar se abrir, maná cair do céu, água sair da rocha, mas logo estava murmurando, porque por um tempo tinha sede e fome. Como pode? Caía a provisão do céu todo dia na medida exata, no tempo exato. Mas quando teve um tempo de sede e de fome, eles agiram e murmuraram como se Deus não tivesse feito nada antes. Estou falando isso para alguém hoje? Estou falando isso para mim também. E a gente se preocupa no atual, no presente, num problema, numa situação, e a gente começa a murmurar, mas a gente esquece o que Ele já fez. É como se tivesse perdido tudo isso. Não. Quando Jeremias, no meio daquele caos, ele falou assim, eu vou buscar
e trazer a memória que me traz esperança para que eu não desista. Há um Deus poderoso, Ele ainda continua fazendo, Ele tem o modus operandi dEle, porque Ele sabe daquilo que eu preciso e como Ele vai agir. Então eu preciso entender que o que vai me dar sustentação é eu procurar sempre me lembrar do que Ele já fez, do que Ele determinou sobre a minha vida. Porque esse povo, quando começou a murmurar, eles fraquejaram na fé. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Tenha cuidado. Quais livramentos, provisões, curas Deus já te deu? Você lembra? Está passando um filme aí, porque na minha cabeça está. E eu me constranjo, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu não sou merecedor de nada, mas Ele continua com seus olhos estendidos sobre a minha casa, sobre a minha família. Isso é para mim e para você. Eu preciso entender. Você se lembra? Lembrar do que Deus já fez, o que vai fazer ainda, vai te fortalecer na esperança e na confiança naquele que não muda. Lembra que Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje, pode fazer amanhã e sempre. Ele não muda, Ele é um Deus poderoso. Pensa aí com você agora, lembra do que Deus já fez? Temos motivos para murmurar? É difícil, gente, não é fácil. Mas é um Deus poderoso que tem cuidado de nós. Eu preciso buscar esse entendimento. Olha só, lá em 1 Samuel, fala sobre Davi e o desafio dele contra Golias. Davi disse a Saul, a partir do versículo 32 do capítulo 17 de 1 Samuel: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, o seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. E se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, dou golpe nele com o meu cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E ele continua dizendo, e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. O que Davi fez aqui antes de enfrentar Golias, um gigante? Lembrou do que Deus já fez. O Senhor livrou ele da garra do leão, do urso, e ele determina: ele me livrará desse filisteu. Davi, ele não confiou na espada e nem na armadura que Saul queria entregar para ele. Ele não confiou nisso. Ele confiou naquilo que Deus já fez, os livramentos que Deus já tinha dado. Ele lembrou que Deus já tinha feito. Isso gerou uma fé para enfrentar algo ainda maior. Você se lembra do que Deus já te livrou? Hoje vamos ativar a memória do que Deus já fez nas nossas vidas. Ele se lembrou da ajuda do Senhor.
Hoje, qual Golias você está enfrentando? Qual gigante você está enfrentando? Deus te trouxe aqui para lembrar, eu estou contigo. Porque Davi, ele de maneira nenhuma, ele afirmou, eu vou fazer, ele diz, o Senhor que me livrou de urso-leão, me ajudará a vencer esse gigante. E ele só fez isso porque ele lembrou do que Deus já fez. E talvez nós nos entregamos à desistência, a enfraquecimento da nossa fé, porque a gente esqueceu. Porque a gente esqueceu do que Deus já fez. Por isso eu quero dizer para você, não esmoreça, não deixe que o medo te paralise, não olhe para o tamanho do teu desafio, olhe e lembre do tamanho do teu Deus, poderoso, fiel, soberano sobre todas as coisas. Que desafio você está enfrentando? Pode ser qual for, não é maior do que o teu Deus. Por isso que a fé, ela também não se baseia só naquilo que nós vemos, é naquilo que nós cremos. Imagina se a gente fosse usar nossa fé para alguma coisa palpável. O que talvez você precisaria se apegar para que aquilo tivesse te dado fé? Nós vivemos por fé. E a fé é que vai nos mover. A fé que sustenta você hoje, ela é alimentada por aquilo que Deus já fez. Porque quando você se depara com algum desafio, você fala, não, Deus já fez na minha vida. Deus já fez na vida do meu irmão, Deus já fez na vida da minha filha, Deus já fez na vida do meu vizinho, Deus vai continuar fazendo porque Ele fez na minha vida. O louvor pode estar subindo, por favor. Eu quero trazer bem esse contexto rápido para mim e para você. Para que a gente possa entender que o que vai nos sustentar, a nossa fé, é reconhecer e lembrar dos feitos de Deus. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança, que pode te fundamentar a prosseguir e não desistir. Porque a maior parte, como já disse no início, das nossas brigas é interior. Às vezes a gente está lutando contra nós mesmo, que nem disse louvor. Liberta de mim. Às vezes são guerras interiores que nós enfrentamos, que nós permitimos, porque nós esquecemos que Deus liberta, que cura. E a nossa luta, às vezes, interior, nos sabota. Numa leitura do mundo espiritual é mais ou menos assim. Eu tenho uma fragilidade, uma vulnerabilidade na minha alma. Eu abro uma oportunidade para que o inimigo adentre e interfira na minha vida. Quem está me entendendo? Por que eu fiquei vulnerável? Porque eu esqueci já o que Deus fez na minha vida. Então, quando essa voz vir, ou quando essa luta interior vir, entenda uma coisa, ela vai vir, mas a resistência daquilo que você sabe que Deus é em você, ela vai fazer com que você resista, e que você não desista, e que você continue crendo, e que você continue andando. Pode ser em qualquer situação. Hoje Deus, Ele te pergunta, você se lembra? Você se lembra do que eu já fiz? Mas Deus está falando assim, ó, eu estou perguntando isso para você, não para te prender ao passado, mas para te levantar no presente. Entendeu? A fé que você precisa hoje está escondida na lembrança do passado, do que Ele já fez na sua vida. Você vai sair daqui hoje entendendo de toda uma logística do que Deus já fez na tua vida. Comece a enumerar. E Deus não esquece. Eu quero encerrar uma passagem rápida. Todo mundo conhece a história de Sansão. Só que lá em Juízes, no capítulo 16, versículo 28, próximo disso, eu vou ser bem breve.
Era quando Sansão já estava ali humilhado, cego, já estava derrotado ali, porque ele teve tudo aquele tempo que vocês conhecem, que Deus determinou ele como nazireu, que ele teve uma força tremenda, ele destruiu exércitos, mas como ele descumpriu, desobedeceu, ele foi humilhado, mas naquele tempo ali do final de tudo, porque ele foi levantado para cumprir um propósito. Ele diz assim: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Ele cumpriu um propósito. Ele lembrou que quem poderia restabelecer a força dele era Deus. Claro que hoje nós vamos pedir, no momento do louvor, que a gente vai estar orando, a gente não vai pedir força para matar ninguém. A gente vai pedir força para matar o inimigo que está aqui, ó, dentro de nós, querendo brigar todo dia, que está tentando fazer com que a carne grite mais que o espírito, que faz com que a gente desista. É isso que a gente tem que matar todos os dias. Por isso, curva a tua cabeça, enquanto o louvor começa a falar com o Senhor, começa a falar daquilo que você se lembrou. Se você quiser, pede perdão. Senhor, desculpa, porque eu esqueci desse detalhe. Perdão, Senhor, porque eu murmurei, perdão, Jesus. Eu não tenho motivo para murmurar, porque eu agora me lembrei que o Senhor veio na hora mais difícil da minha vida, o Senhor me socorreu, eu me esqueci. Fale com o Senhor agora. É você e o Espírito Santo de Deus nessa noite. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível. Vai ficando de pé no seu lugar e adorando ao Senhor. Sua destra me sustenta e me faz permanecer, Deus do impossível. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus do impossível, Deus do impossível. Declare isso, quando tudo diz que não, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que diz
Olha só, o Espírito Santo, ele pergunta para mim e para você: você se lembra? Eu continuo o mesmo, não desisti de você, a minha fidelidade, a minha bondade, o meu amor não mudou. Eu sou o mesmo que continuo, mesmo quando você dorme, quando você está descansando, estou velando, cuidando do teu descanso. Eu sou que vou à frente de toda a batalha. Eu sou aquele que te sustenta todos os dias. Você lembra? Lembra do tempo onde você me adorava de uma maneira diferente do jeito de hoje? Ele nos pede nessa noite que nós venhamos a lembrar do primeiro amor, daquilo que nos movia e até éramos chamados de inconsequentes ou talvez de tolos. E por que isso talvez acabou em nós? Porque a gente não busca lembrar do que Ele já fez. Ele nos convida nessa noite a fechar os nossos olhos e trazer à memória o que Ele já fez, o que Ele já te livrou. Nesse momento agora, dos olhos fechados, entregue a Deus o desafio que você está enfrentando. Apresenta para Deus e fala assim: Deus, eu me lembro de quando o meu coração acelerava, quando eu escutava os louvores, quando eu estava sentindo a Tua presença. Eu me lembro. Eu te entrego nessa noite todos os meus temores, a minha fragilidade. Ele está te ouvindo, Ele continua o mesmo. Eu te entrego tudo ao Senhor, porque nessa noite eu entendi. Eu não posso me esquecer, nunca, dos Teus grandes feitos. Por isso, eu quero nessa noite, Paizinho, pedir ao Senhor, reacende em nós a lembrança do primeiro amor. Que a gente não ache obstáculo, dificuldade para estar na Tua presença. Que eu ergo o altar dentro da minha casa e Te adore todos os dias. E quando eu chegar à igreja, ao culto, eu esteja cheio. Cheio do Teu Espírito. E eu venha derramar aqui no ambiente da adoração aquilo que o Senhor me encheu todos os dias de força, de fé, de esperança, dizendo todas as vezes: eu sou o Teu Deus que não te abandono. Isso mesmo, eu sou o Teu Deus que nunca vou desistir de você. Que eu fale dos Teus benfeitos para os meus filhos, para as gerações que virão após mim. Que mesmo quando eu já não estiver mais aqui, os feitos do Senhor, eles continuarão sendo, porque um legado será deixado. Eu não sei qual o desafio que você enfrenta, mas eu sei de um Deus que pode resolver. É esse Deus que pede para a gente: lembra? Carlos, você lembra? Maria, você lembra? João, você lembra? Lembra quando você estava desesperado, desesperada, e eu estava ali? Lembra quando você chorava aos meus pés?
Eu te trouxe hoje aqui nessa noite para você lembrar que nunca desisti de você, que eu continuo te amando, que eu continuo buscando todos os dias que você venha a cumprir o propósito que eu te destinei. Você lembra? Nessa noite, antes de encerrar, eu preciso fazer alguns pedidos. E o primeiro deles talvez é você que está aqui e nunca entregou a tua vida a Jesus. Mas você entende que há um Deus que nunca te abandona, e se nessa noite você deseja fazer isso, entregar a sua vida a Jesus, é dizer assim: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, porque eu sei que nunca mais andarei sozinho, não andarei sozinha. Se existe isso dentro de você, esse entendimento, e você está aqui, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se você deseja Jesus na sua vida, não como um amuleto, como um apoio, mas sim como um estilo de vida, o Salvador reinando em você, te conduzindo a todo dia. Mas também há um convite. Se todos aqui já conhecem Jesus, mas esqueceram de muitas coisas e talvez não estão andando conforme tinha que andar, e hoje é um dia de um recomeço, e eu decido recomeçar com Jesus, porque eu comecei a me lembrar das promessas e não vou desistir. E se você se encontra aqui e deseja recomeçar a tua trajetória com Jesus de uma maneira clara, com entendimento no Espírito, de que você nunca andou sozinho e você precisa recomeçar com Jesus de uma maneira como Ele tem falado aqui nessa noite. Se você deseja fazer isso nessa noite, um recomeço, levanta a tua mão, porque eu quero orar por você. Eu quero recomeçar com Jesus. Eu vi sua mão levantada. Eu quero recomeçar com Jesus. É o tempo onde eu preciso de um recomeço. Nós precisamos recomeçar em Cristo. É entender que o meu primeiro passo é lembrar que eu me rendo a Ele. Eu quero recomeçar com Jesus. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você, não tenha vergonha não. Você está dando uma sinalização, você está mostrando. Não tenha vergonha não, filha. É Deus falando, te trazendo para perto. Eu sei, no Espírito, que tem algo te prendendo. Mas se liberta disso. Se renda a Jesus nessa noite, de uma vez por todas. Deixe que Ele te traga uma rota, um destino, e que você não largue das mãos dEle. Há um recomeço. Eu só vou perguntar mais uma vez, porque as horas já se vão e eu preciso encerrar também. Se você deseja recomeçar com Jesus, fala: Jesus, até aqui eu... Se você decidir isso, você não está vendo aqui na frente para se expor, não. Ninguém quer expor você, viu, filho? É dizer que Jesus te ama, que Jesus tem uma vida para você, que pode te conduzir. Tem mais alguém? Eu preciso orar. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar para essa moça. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Porque a tua filha, ela reconheceu que precisa recomeçar contigo. Ela precisa, Senhor Deus, estar aos teus pés. Ela precisa começar a lembrar todos os dias da tua presença, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que venha, Senhor Deus, a conduzi-la num tempo extraordinário, Pai. E que ela venha a ser fortalecida todos os dias pelo Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. E que ela venha a ser um testemunho, ela venha a ser uma ferramenta poderosa nas tuas mãos. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Como é que é teu nome, filha? Yasmin. É tão incrível quando alguém se arrepende e reconhece que precisa recomeçar em Jesus. Quando as pessoas entenderem isso, que há uma composição, uma estrutura celestial que se muda por causa da tua decisão, sabia disso? Porque quando a gente decide e fala assim, eu reconheço o Senhor da Ordem dos Anjos, fala assim, hoje vai ter festa lá na terra, porque Yasmin, ela reconheceu, que amor é esse? Ele move uma estrutura celestial por causa de uma decisão humana, por amor a você, por amor àquele que entende e se rende ao Senhor. Por isso que às vezes eu insisto, não para fazer número não, porque é uma necessidade nós humana de reconhecer que Ele é soberano sobre nossas vidas. E se tem festa no céu, nós queremos fazer uma festa aqui. Então eu vou contar até 3, no 3 você vira aí, porque nós vamos querer te receber com todo o amor, em nome de Jesus, amém? Me ajude aí, vamos lá? 1, 2, 1, 2, 3, seja bem-vinda! Aleluia! Amém? Vou fazer só um pedido mais rápido, tá? Você que entende que precisa verdadeiramente de um socorro do Senhor, que hoje você veio aqui buscando algo, nós queremos, enquanto o louvor toca um pouquinho, se você deseja isso, fala assim, eu estou com algo impossível, eu estou com algo, uma questão impossível, eu estou com um desafio, eu estou com uma briga interior, vem aqui na frente porque eu quero descer, eu quero orar por você. Porque é o Deus do impossível. Se você deseja fazer isso, existe um Deus poderoso, soberano, e eu preciso da ajuda dos intercessores, para que o Senhor, Ele venha estabelecer nessa noite um marco, uma direção sobre a sua vida. Existe um Deus que não desiste de você. Pode vir mais à frente, pode vir à frente, porque Deus quer mudar a nossa história. Reconhecendo, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, Pai, sobre a vida do teu filho amado, da tua filha amada. Venha nessa noite, papai, com poder e autoridade, derramar de uma unção renovadora, de uma unção, Pai, que vem, Pai, em nome de Jesus, a remover todo o sofisma da mente, toda a confusão de mente, papai, que está impedindo o teu filho de enxergar, de lembrar dos teus preceitos, das tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, eu cancelo, eu anulo pelo poder do nome de Jesus, Pai, todo ataque na mente, toda confusão na mente, todo impedimento de entender, papai, em nome de Jesus, Pai, aquilo que o Senhor é, o Deus do impossível, o Deus que faz, o Deus que nunca muda, Pai, em nome de Jesus. Muda a vida do teu filho, papai. Vem, socorra ele, porque o Senhor, Pai, nos trouxe aqui, papaizinho querido, para que nós possamos receber esta unção nessa noite, Pai. Nenhum desafio é maior que o nosso Deus. Por isso, Pai, derrama nessa noite dessa unção de renovo, de socorro. Pai, eles estão aqui à frente porque entenderam que precisam, Pai, de uma intervenção urgente do Senhor. Seja cura, seja libertação, seja restauração. Pai, seja, seu Deus, Pai, aquilo que o Senhor já conhece, Pai. Vem e socorra a teus filhos, Pai. Venha que a partir de hoje determinar sobre a vida deles, Pai. Que toda briga interior caia por terra em nome de Jesus. Mude o pensamento. Venha renovar, seu Deus, os pensamentos, porque eles lutam. Alguns de nós lutam todos os dias uma guerra na mente, seu Deus. Há uma guerra, seu Deus, Pai, para que a gente venha desistir, Pai. Mas eu quero liberar uma palavra, não só por esses que estão aqui na frente, mas uma palavra para nós que estamos reunidos por um propósito. Que haja vida, que haja renovo, que haja, seu Deus, Pai, a unção do Senhor sobre cada vida, cada família aqui representada, e que eles vivam das promessas do Senhor. Pai, eu libero uma palavra, Deus, para cada vida aqui, que eles vão, seu Deus, ser
testemunhas do que o Senhor vai fazer sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, papai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, Pai, e que eles sejam testemunhos vivos aonde eles forem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por esse momento lindo. Obrigado pela visitação do Teu Espírito sobre nossas vidas. Obrigado por essa noite. Nós nos lembramos do que o Senhor já fez, Pai. Que maravilhoso, Pai. Continue, Seu Deus, trazendo, Seu Deus, Pai, a elucidação na nossa mente, para que a gente nunca venha esquecer do Senhor. Pai, nos ajude nos desafios, naquilo que nós necessitamos. Pai, nos leva de retorno a nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. E que nós venhamos, Pai, a viver essa semana testemunhos, e vamos testemunhar dos feitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.